aqui da Igreja Bereia e considerando a graça do Senhor que tem conduzido os amados irmãos nesse tempo. Eu me sinto desafiado porque conheço do trabalho, da seriedade que os pastores que aqui estão atuam com a igreja e sei que o Senhor tem conduzido esta igreja com um bom alimento, tem conduzido os irmãos com boa nutrição, e a minha oração a Deus é que não seja diferente agora, quando estaremos reunidos também em volta da palavra do Senhor para mais uma vez verificar aquilo que o Senhor disse ao seu povo. Queridos, eu gostaria de convidá-los a abrir a Escritura Sagrada no livro do profeta Daniel. Eu estive meditando desde o tempo que fui convidado para estar com os irmãos, pensando o que poderia trazer, e até brinquei com o reverendo Eduardo, dizendo: Deus ainda não me disse o que é que eu tenho que falar. Mas, diante do que temos vivenciado nesses últimos dias, quando a nossa cidade se torna um centro de profanação, um centro de pecado direto, de ofensa ao Senhor, de forma muito ordenada e desordenada também, caótica, é uma oportunidade nossa também de verificar nas Escrituras que nós não estamos sozinhos nessa história. Irmãos nossos ao longo do tempo tiveram desafios parecidos com os nossos, de enfrentar o pecado, de enfrentar o desafio da fidelidade ao Senhor em meio ao caos. E por isso pensei no início dessa história, Daniel capítulo 1, quando a gente observa exatamente a chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia. Por favor, portanto, acompanhe comigo a leitura do capítulo 1, dos versículos 1 até o 21. Assim diz a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na terra do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir ao rei. Entre eles se achavam Daniel, Hananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Hananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abdenego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber.
E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, e se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: faça uma experiência com esses seus servos durante 10 dias. Os legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com esses seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, e de inteligência, e os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós suplicamos que, mediante a Tua palavra, mais uma vez o Senhor fale conosco. Que possamos ouvir da Tua parte aquilo que revelaste aos Teus servos no passado, mas que ainda hoje usas para nos instruir como igreja e para vencermos o mundo conforme Cristo já venceu. Assim, ó Deus, dá-nos esse tempo de edificação para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Talvez vocês não se lembrem, mas não há muito tempo atrás, em 15 de fevereiro de 2015, nós testemunhamos uma das situações recentes, mais cruéis e publicizadas de ataque à fé cristã, quando 21 cristãos foram decapitados em transmissão ao vivo pelo grupo ISIS na Líbia. Quando a gente pensa que não somente esses 21 cristãos, mas há em torno de 245 milhões de cristãos que moram em países fechados para o Evangelho. Quando a gente olha para a história e vê o quanto dos nossos irmãos foram levados ao sofrimento pela hostilidade contra a igreja, e ainda hoje isso se revela de muitas e muitas maneiras em países como estes, a gente considera também os privilégios nossos de, por exemplo, hoje estarmos aqui em um ambiente público, estarmos aqui celebrando mais um trabalho de plantação de igreja, do privilégio de podermos professar a fé em Jesus Cristo sem necessariamente estarmos sendo atacados, ao menos não fisicamente. Contudo, irmãos, não devemos nos iludir. Não é porque
os ataques não se dão como se dá em outro país, como na Líbia, que nós não temos problemas. Temos desafios que estão bem presentes na vida daqueles que desejam ser fiéis ao Senhor. Desafios que envolvem considerarmos que o espírito babilônico que dominou o período de Daniel não terminou com o fim daquele império. Ele ainda impera em nosso tempo. E, considerando, como eu disse, os últimos dias, esse mês, final do mês de fevereiro, início de março, as coisas para a gente aqui ficam ainda mais óbvias. Não se enganem, vivemos ainda na Babilônia. Não porque, como veremos, o Senhor Jesus Cristo não é o nosso rei e não reine neste mundo. Isso vai ficar claro no texto. Mas porque vemos ainda os mesmos princípios que dominaram o pensamento dos caldeus contra o Senhor e que dominam hoje os pensamentos dos brasileiros e de outros povos. Por isso, o desafio como cristãos ainda é o mesmo, em considerarmos diante deste mundo hostil e tenebroso, como nós podemos viver nele. Quando Daniel escreveu essa história, ele está relatando um período em que Judá sofreu juízo da parte de Deus. No 3º ano do reinado de Joaquim, o Senhor, diz o texto, levou a Babilônia para dominar a região sul de Israel, dominar Judá. O texto enfaticamente nos diz que Deus conduziu a história. Quando a tragédia da destruição de Jerusalém, do templo de Jerusalém aconteceu, o que os relatos de Daniel nos mostram não é de modo algum que Deus estaria perdendo o seu controle pela história, mas muito pelo contrário. O que nós podemos observar com clareza diante da própria narrativa, não somente do primeiro capítulo, mas de todo o livro de Daniel. Depois você pode lê-lo mais uma vez, se você ainda não leu, ou melhor, se você já leu e se não leu pela primeira vez. É vermos como, mesmo olhando para um mundo, uma cultura hostil, e numa situação como essa de escravidão, uma situação como essa de até mesmo perda de algumas características da sua própria identidade, Deus estava guiando o seu povo. Na verdade, esse é o grande tema do nosso texto de hoje, que Deus é soberano, e Ele é soberano para guiar, cuidar e separar o seu povo em um mundo hostil. Guiar, cuidar e separar o seu povo em um mundo hostil. Primeiramente, irmãos, vejam comigo, por favor, os 5 primeiros versos, que exatamente nos trazem a convicção de que na soberania de Deus nós temos a certeza de que diante de um mundo hostil, Deus está guiando o seu povo. Olhe mais uma vez o texto. No ano do 3º reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. O Senhor entregou. Os irmãos sabem da história. Quando, após a morte de Salomão, o reino se divide em Israel, as 10 tribos se direcionam ao norte e 3
2 mais 1, considerando os levitas, ficam ao sul. E então se instaura uma separação do povo de Deus e também uma mudança, especialmente inicialmente no Reino do Norte, do culto ao Senhor com a mistura da idolatria. E Deus levanta seus profetas para acusar e denunciar a maldade do seu povo, a maldade de Israel, de terem quebrado a aliança ou de terem quebrado a sua lei, mas que o Deus da aliança estaria levando a disciplina ao seu povo. Primeiramente o Reino do Norte, quando o Império da Síria domina aquela região, levando em cativeiro o povo. Depois, como temos visto agora, o Reino do Sul. Contudo, irmãos, Deus que levantou seus profetas para denunciar o pecado do seu povo, também havia dito que esse período de juízo do Senhor, de disciplina do Senhor, não seria indeterminado. Tinha um tempo para começar, tinha um tempo para terminar, tinha um propósito de redenção. Deus não estaria abandonando o seu povo, mesmo diante da severidade dos seus pecados, da severidade da sua maldade e abandono de sua aliança. O Senhor, que é um Deus fiel, independente da infidelidade do seu povo, estaria conduzindo na disciplina que ele iria impor ao seu povo, também a redenção, a remissão e o retorno deles, como nós já sabemos da história por completo. Aqui nesse instante temos essa primeira parte, quando a disciplina do Senhor está levando o seu povo para ali viver na Babilônia, pelo menos uma parte do seu povo. E o Senhor conduz dessa forma, ao nos envolver aqui o texto, nos informar o texto com ênfase de que o Senhor estava entregando o seu povo para Nabucodonosor, para a Babilônia. A Babilônia, meus irmãos, é esse reino conduzido pelo imperador Nabucodonosor, famoso até hoje, um dos impérios mais importantes da história, que tinha como suas marcas a disposição de seu imperador pelo conhecimento. Isso vai ser também colocado por outros imperadores, como Alexandre o Grande. Mas Nabucodonosor tinha curiosidade. E é por isso que quando ele ordena a retirada do povo de Judá, quando ele ordena a destruição dos muros do templo, os utensílios que são roubados da casa de Deus, ele também leva consigo jovens, mais especificamente adolescentes. Esses 4 meninos aqui tinham aproximadamente aí 14, 16 anos, conforme os comentaristas nos informam, como uma estratégia de dominação, entenda, não apenas geográfica, mas intelectual, mais ideológica, filosófica, poderíamos dizer assim. Nabucodonosor tinha a capacidade de entender que a dominação não se dá somente por uma questão de território, mas do coração. Isso fica muito evidente pela estratégia de levar ao palácio judeus, meninos que estão dentro de uma linhagem da própria monarquia judaica, para ali estudarem na Universidade Federal da Babilônia, onde receberiam do melhor ensino da língua e da cultura dos caldeus. É curioso ver a preocupação por parte de Nabucodonosor de ensinar isso àqueles jovens, com a finalidade, é claro, de depois eles poderem servir ao seu palácio, de acordo com o conhecimento que adquiriram, mas também com o desenvolvimento desse conhecimento. Nabucodonosor entendia da importância de ter pessoas de outras nações, mas todos
abaixo do seu reinado, todos submetidos ao seu governo, ao seu cuidado, ao seu poder. Esse era o propósito, esse era o caminho que ele havia delineado. Essa forma de agir no intelectual, no coração do povo, envolvia esse domínio que ia além de uma questão meramente geográfica. 3 anos eles passariam ali e deveriam não apenas estudar conforme o currículo da Babilônia, mas também receber das finas iguarias do rei. O bandejão universitário é bem diferente daquele que você vai encontrar ali na Federal. Era um bandejão que tinha a picanha de Nabucodonosor, que vinha direto da sua mesa para alimentar aqueles jovens. É a partir daí que a gente começa a perceber que a Babilônia, meus irmãos, não é simplesmente uma questão territorial, mas uma questão espiritual, que precisa ser considerada em nossos dias também. Vivemos não muito diferente daqueles tempos, onde governantes operam a fim de dominar não somente a questões de propriedades por meio dos impostos, mas a mente dos cidadãos, a mente das nossas crianças, a mente dos nossos jovens. Esse ano, nós, na escola Academia Cristã de Boa Viagem, onde eu tenho o privilégio de ser capelão, iniciamos a nossa semana teológica refletindo a partir de 2 artigos, 2 capítulos de um livro que trata sobre os fundamentos da educação cristã. Um deles escrito por Cornelius Van Til e o outro por Louis Berkhoff. E Van Til e Berkhoff falaram pronunciaram esses estudos na década de 20 aproximadamente do século passado, quando iniciaram ali uma associação de escolas cristãs. A intenção à época era estimular e encorajar as igrejas que investissem na educação escolar cristã, considerando o crescimento das escolas públicas dos Estados Unidos. Aquela época não era como hoje. Basicamente, os Estados Unidos hoje, a maioria dos americanos estudam em escolas públicas, é diferente daqui, pelos em termos gerais. Mas à época, aquela associação tinha por objetivo mostrar que a dominação do Estado, e considere os Estados Unidos da década de 20, que é bem melhor do que o Brasil de 2024, ou melhor, 2025, já estamos em 2025. E aqueles irmãos, teólogos, pastores, preocupados com o coração dos jovens, estimulam as famílias a considerar, a não colocar os seus filhos, se assim tem condições, em escolas dominadas pelo Estado, mas estimular o engajamento das famílias e das igrejas em escolas cristãs. A preocupação ali não é muito diferente da que nós vemos aqui no texto de Daniel. A escola pública de Nabucodonosor tinha por intenção um processo de aculturação profunda, que tornava de forma sutil a submissão desses jovens, não apenas em termos de governo, por imposição da espada, mas em termos culturais. Assim, irmãos, quando vemos os nossos dias, e às vezes até a gente relativiza muito a nossa situação. Tive o privilégio de morar em outros estados do país, e é sempre ainda para mim, depois de ter passado alguns anos fora, incômodo profundo que nós temos de nos submeter
quando vemos os blocos de carnaval ao nosso redor, a forma como isso é estimulado pelo Estado, a forma como isso é mantido pelo Estado. E nessa noite, irmãos, é importante considerarmos tais questões. Contudo, irmãos, ainda assim, Deus é soberano. Perceba, o Senhor estava conduzindo o seu povo e continua fazendo isso. O Senhor é o guia de Israel. O Senhor é o guia da igreja de Cristo. O Senhor é o guia da igreja presbiteriana Bereia. Continuamos seguindo a mesma verdade da soberania de Deus. E ainda que nós, muitas vezes, olhando para o domínio que nos assedia, talvez muitas vezes nos perguntemos: será que de fato Deus está governando em meio à Babilônia? Mas nessa noite nós podemos ser consolados pelo Senhor, a sermos lembrados que sim, o Senhor está conduzindo a nossa história, o Senhor está conduzindo a nossa vida. O texto continua e a partir do versículo 6 até o versículo 16, nós vemos que esse Deus soberano não apenas guia o seu povo, mesmo diante de um mundo hostil, mas também Ele está cuidando do seu povo. Observe aqui o texto, versículo 6. Entre eles se achavam Daniel, Hananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Hananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abdenego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. A história vai se desenrolando e esses meninos, ainda que tão jovens, tomam uma atitude muito madura, especialmente porque, irmãos, se considerarmos a posição que eles se encontravam, talvez nenhum de nós, naturalmente, seria tentado a fazer isto que Daniel e seus amigos fizeram. Considere a história. Em primeiro lugar, eles foram tirados de sua terra, foram tirados da proximidade familiar e levados para um outro lugar, sob o governo déspota de Nabucodonosor. Não bastasse isso, foram escolhidos, e essa seleção, nós não sabemos como se deu, fez com que eles fossem levados para esse estudo especial. Mas há alguma coisa sutil no texto que não está tão clara e a gente precisa considerar. Aspenaz, irmãos, ele era chefe dos eunucos do palácio. Daniel e seus amigos não estavam sendo levados para servirem ao rei apenas, mas para servirem ao rei como eunucos. Isso significa, irmãos, que ainda que o texto não nos deixe claro isso, mas podemos inferir que esses jovens, ainda que tão cedo, no alto aí da sua adolescência, com 14, 15, 16 anos, foram levados também a serem emasculados, exatamente como uma preparação do serviço que prestariam como eunucos. Se este de fato é o caso, teríamos aí mais uma situação que talvez todos nós seremos levados à ira, não é mesmo? Pense, você saiu da sua terra, você saiu da sua parentela, você foi levado agora a uma obrigatoriedade, a compulsoriedade de estudar alguma coisa que você não tem interesse. Os meninos aí com a idade escolar certamente se incomodam quando um professor lhes obriga a estudar alguma coisa que vocês acham que não é tão relevante assim. Imagine
ser um escravo e obrigado a estudar alguma coisa que você não tem interesse, e na verdade é contra aquilo que você estudou a sua vida toda. Não bastasse isso, você também sofre uma cirurgia, por assim dizer, que lhe traria consequências até o fim da vida. Será que não seria o suficiente para você estar bem revoltado? Para você olhar para eles e dizer, quer saber? Eu acho que Deus está querendo que a gente viva aqui essa Babilônia, está querendo que a gente viva essa cultura da Babilônia com tudo. Então, deixa para lá. Mas não foi só isso. Não bastasse o fato de possíveis modificações no corpo, eles também tiveram uma modificação na sua identidade, porque os seus nomes foram trocados. Certamente, a maioria de nós, se não todos nós, não escolhemos o nosso próprio nome. Normal que isso aconteça. A não ser que você tenha mudado no cartório posteriormente, todos nós aqui não tivemos qualquer relação com a escolha dos nossos nomes. Cada um tem sua história para isso. Esses jovens também têm. Seus nomes tinham um significado. Daniel, Deus é meu juiz. Ananias, Deus tem sido gracioso. Misael, quem é como Deus? Azarias, Deus é meu auxílio. Contudo, ao serem inseridos e matriculados na Universidade da Babilônia, eles também tiveram seus nomes trocados por deuses, ou melhor, por adoração a deuses. Beltesazar, Deus proteja a sua vida. Sadraque, comando de Acu. Mesaque, quem é como Acu? Abdinego, servo de Nabu. Deuses da Babilônia, que agora estavam inseridos no nome destes jovens. Meus irmãos, é difícil olhar para essa história e não considerar a nossa própria situação e de como nós lidaríamos com tudo isso. Mas, amados, pelo Espírito Santo, eu não tenho a menor dúvida, não por uma capacidade inata de qualquer um deles, mas conduzidos pelo Espírito Santo para a edificação da igreja naquele período e hoje também, Deus deu ousadia a esses jovens, para que mesmo diante de tudo que estavam vivenciando em seus corpos, em suas mentes, em sua história, em seus nomes, eles pudessem se manter fiéis ao Senhor. Qual é a evidência que temos disso? A história nos diz que Daniel, juntamente com seus amigos, resolve não se contaminar. Os comentaristas divergem sobre o que isso significa, considerando que a dieta que eles se impõem a ter depois, a dieta dos legumes e da água, não era uma dieta judaica. A dieta judaica, a dieta kosher, ela tinha outras características que não apenas legumes e água. Considerando também que posteriormente nós temos relatos no próprio livro de Daniel que eles tornarão a comer da mesa do rei carne, vinho, sem nenhuma dificuldade. O problema nos parece aqui não ser uma questão meramente do conteúdo da dieta em si, do que eles haveriam de comer, mas da sua origem. Não somente porque eram entregues à idolatria e consagrados a deuses, mas há algo ainda mais profundo e sutil que nós precisamos considerar para as nossas vidas. Como eu disse a vocês, a intenção de Nabucodonosor de dominação não era meramente geográfica, mas também envolvia uma dominação de coração. Uma dominação que envolvia que no meio de toda aquela situação, no meio de todo o sofrimento, eles estariam comendo do melhor que o rei tinha a lhes dar. Talvez, depois de um tempo comendo daquelas iguarias,
eles começassem a pensar: o Senhor não fez tão bem a gente, o Senhor não cuidou de nós conforme prometido, mas agora temos um novo Senhor que cuida melhor, que tem nos dado cerveja e picanha, ou vinho e finas iguarias, e este tem nos alimentado bem. Aí está o ponto de divergência. Quando Daniel e seus amigos resolvem não serem alimentados da mesa do rei, o que eles estão decidindo não é simplesmente um cardápio, mas eles estão decidindo firmemente serem cuidados pelo Senhor e não por Nabucodonosor. Serem cuidados pela providência de Deus. E como veremos, uma providência que age até mesmo de forma extraordinária. E assim, provarem nos seus próprios corações que não vai ser um programa do governo que vai cuidar dos seus bolsos, não vai ser uma lei específica que vai cuidar de suas vidas, mas sim o Deus verdadeiro, soberano, que cuida do seu povo. Quando Daniel chega, portanto, ao eunuco, chefe dos eunucos, Aspenaz, e pede que não lhe sejam entregues as comidas, Aspenaz pergunta: mas espera aí, gente, vocês não vão comer? Como é que vai ficar comigo? O que vai acontecer comigo caso o rei descubra que eu não estou obedecendo a sua ordem? Ao mesmo tempo, mais uma vez, nós somos lembrados da providência do Senhor, porque a palavra nos diz que Deus faz com que Aspenaz aceite a proposta de Daniel. Isso não é natural. Ainda que talvez os meninos estivessem arriscando a sua pele a não se submeter à dieta que o rei lhes havia imposto, muito mais Aspenaz, que era o chefe. Certamente, se Nabucodonosor soubesse que havia dentre os alunos da universidade jovens que não estavam comendo da mesa dele, ele ordenaria sem muita dificuldade a morte de Aspenaz. Mas Deus conduziu essa história e fez com que Aspenaz se submetesse à ideia, ainda que absurda. E para provar que, apesar de absurda, Deus estava com eles, Daniel vai até o cozinheiro e propõe que eles façam uma experiência. Por 10 dias, eles comeriam legumes e água. E assim, ao final dos 10 dias, eles estariam comparando a vitalidade, a robustez entre eles, comendo legumes e água, e aqueles outros matriculados que estavam comendo das finas iguarias do rei. O texto nos mostra, irmãos, que o Deus soberano cuida do seu povo contra toda a expectativa humana. Porque apesar deles estarem com uma dieta muito menos calórica, uma dieta que certamente, em termos humanos, não faria sentido para esperarmos que eles tivessem maior vigor. Não faça isso em casa. A providência de Deus, o cuidado de Deus, de forma extraordinária, vai nos mostrar que ao final dos 10 dias, eles estarão ainda mais robustos, ainda mais fortes e saudáveis do que os outros. Há alguma coisa especial para a gente considerar nesse texto. Há alguma coisa do poder de Deus para a gente considerar. Porque, irmãos, quando estamos em meio a uma sociedade que caminha contra a lei do Senhor, e que os princípios que regem essa cultura
são muitas vezes dados a nós de forma muito sutil e clara, ou não tão clara. Nós muitas vezes não nos apercebemos de onde estamos nos alimentando, ou de onde estamos tirando o nosso sustento real. Uma das coisas que para mim parece ser mais preocupante é quando, como pastor, muitas vezes preciso conversar com jovens, com pais de família, que têm dificuldade muito grande de guardar o dia do Senhor. Muitas vezes, exatamente porque tem um comércio, porque tem alguma demanda e que entendem que se não fizerem uso do dia do Senhor para as suas atividades profissionais, não terão a mesma condição dos seus concorrentes e por isso perderão o seu sustento. Ou mesmo jovens, estudantes, que olhando os seus concorrentes que estudam de domingo a domingo, com a finalidade de passarem num concurso, de passarem num vestibular, eles olham para os seus concorrentes, eles veem e dizem: eu tenho que fazer igual, eu tenho também que fazer assim, porque afinal de contas, se eu perder um dia de estudo, eu já vou estar atrás deles. Se fôssemos considerar a mesma dinâmica desses jovens aqui que vimos, certamente eles teriam pensado a mesma coisa. Se formos comer apenas legumes, sei nem se a gente vai ter força para aprender aí todas as estruturas gramaticais do caldeu, acadiano, sei lá qual era o sumério, não sei qual era a língua que eles estavam estudando naquele momento, de ler as tabuinhas que eram acessadas por eles ali para conhecer da cultura dos caldeus, os mitos que eles precisavam entender para poder se sair melhor. Talvez não tivesse nem energia suficiente para isso. É loucura, Daniel. Mas não é loucura. É loucura para o mundo. Mas para quem confia no Senhor, guardar o dia do Senhor, que é um exemplo do que podemos fazer ao confiar em Deus sobre o nosso sustento. Mas isso também vai envolver, por exemplo, quando você tem que lidar no seu dia a dia profissional com questões que muitas vezes envolvem o limiar ali da lei, da moral, e aquele jeitinho que muitas vezes somos levados a dar porque todo mundo faz, e se eu não fizer, não vou dar conta, não vai dar certo, vai dar problema. Mas o Senhor nos lembra que é melhor comer os legumes da fidelidade do Senhor do que as finas iguarias da impiedade contra Deus, porque Deus é quem cuida do seu povo, é o Senhor quem cuida do seu povo. O texto conclui ao nos lembrar também que Deus, que é soberano, separa o seu povo no meio da hostilidade, separa o seu povo no meio do caos. Veja o versículo 17. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. A história
nos leva a considerar algumas coisas maravilhosas a respeito do cuidado do Senhor e de como o Deus soberano que nos guia, que cuida de nós, também nos separa para que sejamos diferentes daquilo que está à nossa volta. É interessante, irmãos, porque talvez para a gente acostumado com um evangelicalismo meio anti-intelectual, nossos limites estariam estabelecidos logo no começo. Eu tenho falado isso em alguns ambientes, da preocupação como pais que nós temos da educação dos nossos filhos. Eu acabei de mencionar isso. Mas agora deixe-me fazer um contraponto ao que eu disse, sem me contradizer. A nossa preocupação em dar aos nossos filhos uma educação cristã não deve fazer com que nós acreditemos que a educação cristã é menos do que uma educação secular. Deixa eu explicar isso de outro jeito. Muitas vezes, com medo que os nossos filhos sejam levados por ideias, por pensamentos que estão aí, de filósofos, de pensadores dos nossos dias, nós queremos tratar os nossos filhos como se estivessem numa bolha, não dar-lhes o acesso a isso, e é muitas vezes o que muitos têm feito quando colocam numa escola cristã ou adotam uma educação domiciliar. Tais coisas, obviamente, não são ruins, mas elas têm um problema se a gente realmente considera que Deus nos chamou a limitarmos o nosso conhecimento sobre as coisas por esse caminho. Não é esse o caminho. Veja, se olharmos a história de Daniel e de seus amigos, e que ideias são contaminações, talvez eles deveriam ter se revoltado desde o momento em que se matricularam na universidade. Desde que se matricularam no estudo dos caldeus, da cultura e da língua. E veja, a história de Daniel é suficiente para provar que eles teriam coragem para isso. Mas não foi isso que eles fizeram. Na verdade, o texto vai nos mostrar que não só não fizeram isso, como Deus concedeu a eles a condição de serem achados como aqueles que tinham o maior conhecimento da cultura dos caldeus em toda Babilônia. É surpreendente imaginar que para um povo que acreditava nisso, eles que não acreditavam conheciam mais do que eles. Claro, era o poder de Deus manifestado na vida desses jovens. Mas será que Deus não concede inteligência hoje aos seus servos? Estamos tão embrutecidos, emburrecidos, que devemos nos manter acuados e, portanto, não vamos levar os nossos filhos aos estudos, vamos fazer os índices para que eles não estudem, nem mesmo nós vamos nos limitar a isso. Não, irmãos, o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para sermos, inclusive, sábios nessa terra, mesmo que hostil. E como haveremos de ser considerados como sábios sem conhecimento? Por isso, irmãos, de modo algum o Senhor nos chama a agregarmos a essa cultura, a abraçarmos como nossa, e nem tampouco a vivermos conforme ela. Mas o conhecimento para julgar e avaliar como tais coisas são e sucedem é algo que devemos buscar por meio do estudo diligente, da confiança no Senhor. Esses meninos foram achados como os mais inteligentes e puderam então servir a um rei mau, ao imperador que não tinha nada de cristão, mas eles agora serviam ao rei, à cultura daquele povo, e foram importantíssimos para manifestar a glória de Deus mesmo em meio a um mundo tenebroso. Deus está
separando o seu povo, mesmo quando nós estamos inseridos nessa cultura. É importante considerarmos isso, irmãos. Sabermos a justa medida do que é estarmos no mundo sem sermos dele. Sabemos como nos portar. Isso especialmente porque nos últimos anos nós temos visto uma certa aculturação da igreja de forma equivocada, pelo menos por dois polos. O gospel, que costuma abraçar a estética do mundo secular, e não só a estética, mas a moral. E aí a gente começa a ver, por exemplo, que cantores gospel, que também são viciados em droga, que são promíscuos, e que está tudo bem, e que não há qualquer empecilho para esse tipo de procedimento. Isso não tem nada a ver com o que nós estamos vendo aqui de Daniel e seus amigos. Mas uma outra coisa errada que nós temos visto mais recentemente é o problema das questões de ordem política também. Eu não vou me deter muito nisso, até porque não tenho tempo, mas é importante a gente separar o que é a igreja e o reino de Deus daquilo que muitas vezes tem sido considerado como conservadorismo, ou a ala da direita, ou algo do tipo, porque isso tem se tornado tão misturado que chegamos ao ponto de vermos pessoas acharem que se você fizer certas críticas a personalidades políticas, ainda que ímpios, de seus procedimentos, você estaria de alguma forma desonrando o Senhor. Isso é um absurdo, mas acontece. Não é nada disso que eu estou falando aqui, pelo contrário. O meu ponto aqui, irmãos, é considerarmos que no exílio da Babilônia, o qual estamos todos inseridos, enquanto o Senhor Deus quiser, no tempo determinado por Ele, afinal de contas, dos 70 anos do povo de Judá e os nossos 1000 e poucos anos aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, o nosso chamado é o mesmo: sermos separados deste mundo, ainda que sendo voz de sabedoria, voz profética. E como faremos isso? Faremos isso, primeiro, estando certos da soberania de Deus sobre todo o cosmos, não duvidando, mas sendo consolados, que mesmo em um mundo quebrado de pecado, mesmo quando saímos daqui e vemos pessoas na sarjeta embriagadas, músicas profanas, pessoas vendendo seus corpos e suas almas, ainda assim Deus é soberano. Ainda que nós não compreendamos todos os seus planos, temos a certeza de que servimos ao Rei que reina sobre toda a terra, sobre todo o universo, sobre todo o cosmos. Segundo, lembrando que esse Deus soberano, com um plano já escrito e determinado, está nos guiando, está conduzindo a sua igreja, aqui no Brasil, aqui em Recife, aqui em Boa Viagem, para a honra e glória do seu nome. Deus, ao longo desses 3 anos, tem conduzido a igreja Bereia, segundo o seu querer e a sua vontade. E Ele continua fazendo isso e continuará fazendo. E nós podemos ser encorajados por essa verdade. Também podemos estar certos de que esse Deus que guia é o Deus que nos sustenta. Meus irmãos, quem nos dá o pão de cada dia não é a força do nosso braço, não é a nossa disposição, mas é a providência do Senhor, é o cuidado do Senhor. Não teríamos condições nem mesmo de acordar
nem mesmo de abrir os nossos olhos, se não fosse o Senhor a cuidar de nós. Também somos levados a considerar a separação que Ele nos faz neste mundo. Precisamos estar separados, ainda que sendo sal e luz nesse mundo. Separados pela santidade, separados por uma busca profunda de pureza, ao mesmo tempo que prontos para denunciar todo o pecado, prontos para levar todo pensamento cativo a Cristo, por meio de sabedoria, não embrutecidos, não emburrecidos, mas com toda a sabedoria. Então eu encorajo os irmãos, nós não podemos ser considerados, como muitos dizem por aí, como meramente fanáticos e cegos. Não somos assim. A igreja cristã é detentora da verdade, que avalia e julga todos os outros pensamentos. Nós temos isso dado pelo Senhor. Precisamos conhecer a sua palavra e, com todo o conhecimento da palavra, julgarmos todo o conhecimento do mundo. Não somos chamados a obscurecimento, a empobrecimento intelectual, mas sim ao estudo. Me surpreende muitas vezes, irmãos, ouvi de alguns irmãos, e já ouvi, infelizmente, dizerem assim: pastor, é muito difícil para mim estudar a palavra de Deus, porque eu não gosto de ler, porque eu não gosto de estudar. Já ouvi isso, infelizmente, de pastores. Isso, meus irmãos, não cabe. É claro, Deus capacita pessoas a níveis distintos. Veja o caso deles. Dentre todos, Daniel se destacou, porque o Senhor estabeleceu assim. E é assim também conosco. A alguns Deus deu uma medida maior. E o que vamos fazer com isso? Usar para a glória de Deus. Mas a todos o Senhor chamou para buscarmos sabedoria de sua palavra e julgarmos e avaliarmos esse mundo. Também devemos ter ousadia, coragem. A história desses meninos nos aponta para a nossa história também. A história de que neste mundo tenebroso de pecado, nós seremos desafiados à fidelidade ao Senhor. O resto da história, os irmãos conhecem pelo menos alguma parte. Nós vemos que foram desafiados a se manterem fiéis, sob pena de morte, e ainda assim se mantiveram fiéis e denunciaram o pecado e levaram o imperador e seus súditos a conhecerem do Senhor. Se Nabucodonosor realmente se rendeu a Cristo, se rendeu a Deus ou não, não nos cabe entrar nos detalhes, tem histórias sobre isso, mas o que nos cabe é saber que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, no mundo hostil, se mantiveram fiéis ao Senhor. E nós hoje somos chamados por Cristo a olhar para a história deles e lembrarmos que o nosso Senhor Jesus também foi fiel. Que o nosso Senhor Jesus também esteve neste mesmo mundo babilônico que nós estamos. Que o nosso Senhor Jesus também venceu um mundo hostil. E a sua vitória é a nossa vitória. A vitória de Cristo na cruz é a garantia de que este mundo quebrado, que esse carnaval tem prazo de validade. Meus irmãos, o galo vai acabar um dia, mas o Cristo ressurreto, a igreja de Cristo, jamais vai acabar. Meus irmãos, haverá um dia onde as pessoas não estarão reunidas em bloquinhos de profanação ao Senhor, mas estarão reunidas para glorificar a Deus, para a honra e glória do Senhor, porque a igreja é invencível, não por causa de nós, mas por causa daquele que nos venceu a morte, que venceu por nós a morte, Jesus Cristo, o nosso Senhor.
E por isso, tal como Daniel, com toda a sabedoria, o Senhor também nos entrega essa sabedoria em sua palavra. Amados do Senhor Jesus Cristo, não negligenciamos esse chamado. Que nesses dias de trevas que habitam os nossos tempos, nós olhemos para este mundo que tem um prazo de validade e confiemos no Senhor. Olhemos para esse momento especial da Igreja Bereia, de 3 anos, e possamos considerar os muitos e muitos anos que Ele ainda nos dará para a sua glória, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.